Deus. Vamos para a palavra agora, irmãos? 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Vou fazer só uma introdução que está no livro. Quem está com o livro aí pode também acompanhar, ou está no telão também, beleza? Agora você me dá uma atençãozinha? Galera aí de trás, está me ouvindo? Amém? Tudo bem com o pessoal de trás aí? Vocês estão vivos ou estão mortos? Morto? Levanta a mão aí, quem está morto. Era o meu sonho fazer igual meu pastor. Vamos lá, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, 9 e 10. Qual é o tema? Bota o tema aí. Não, vamos falar junto. Todo mundo junto. No 3. 1, 2, 3. Mais uma. Só essa galera aqui que não falou nada. Ficou todo mundo calado. 1, 2, 3. Amém. O amor ao dinheiro cega. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilha, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os leva à ruína e destruição. 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmo com muitos. Então, aqui tem três, vamos botar aqui três personagens: amor, dinheiro e cegueira. E dos três, aparentemente parece até que o dinheiro é o problema, mas o dinheiro é o menos inofensivo daqui. Sabia? Porque o dinheiro é bom, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem gosta de dinheiro? Quem não gosta de dinheiro? Se tu não gosta, dá para mim que eu gosto. Beleza? Eu vou gastar ele muito, com certeza. Principalmente com as coisas do Senhor. Mas o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro nos torna cego. Quem já viu assim, um casal passando pela rua? Sabe aquele casal? A Beth, Rita, Beth feio. Aí tu fala assim, tem alguma coisa ali, né? O amor é cego, né? É porque você não viu a conta bancária dele. Aí ela achou ele lindo. Ou, né? Vice-versa também, né? Porque o amor é cego. Mas o problema do amor ser cego é porque a gente olha de fora, mas a gente não sabe. De repente, externamente, aquela pessoa não é tão bonita igual a você que está aqui sentado, ou essa pessoa que está do teu lado aí. Vê como essa pessoa, olha para o lado aí. Vê se essa pessoa é bonita. Se ela não é bonita, pelo menos ela é simpática. Se ela tiver Jesus, então, ela fica diferente. O Senhor ele já se identificou, hein? Eu não sei se ele se achou bonito ou simpático. Bonito? Simpático? E vem aqui na frente. Segurança? Jesus. Vem cá, sua esposa é aquela dali? Vem cá, varoa. Eles fazem 51 anos de casado. Eu pensei que ele ia falar de idade, irmão. É de casado. Vai lá, que bonito. Buscar ela, vai lá buscar ela. Ele falou que quer fazer uma declaração de amor para a senhora. Mulher da minha vida. É meu ouro. É tudo que eu tenho na minha vida. E com os olhos ainda cheios de lágrimas, mano. Ai, não. Meu amor, eu quero chegar aos 51 anos assim também.
Apaixonado por você, gente. Agora vira para a igreja, vira para a igreja. Agora, qual é o segredo de 51 anos de casado? Dá um conselho para a gente aqui. Esse é um outro. E gostar muito. Eu sou tudo na vida dela e ela tudo na minha vida. Agora, para finalizar, aquele beijinho, né? É hoje mesmo. Vamos orar? Estende sua mão para cá, irmãos. Pai, queremos te apresentar. Qual o seu nome? Paulo e Luísa. Pai, está aqui, Senhor. Paulo e Luísa completando 51 anos de casado, Senhor. Pai, no dia que temos vivido, Senhor, isso é quase um milagre. É uma raridade, Pai. Mas obrigado, Senhor, por poder hoje, poder ver esse casal aqui e nos animar a chegar também a essa idade de casado com as nossas esposas. Eu te peço que o Senhor renove ainda o fôlego de vida sobre eles, Senhor. Que eles possam ainda, Senhor, ser exemplo para algumas gerações da família deles também, Senhor. Que eles possam ser espelho para os filhos, para os netos e até bisnetos, Senhor. Nós abençoamos esse matrimônio e te pedimos a tua bênção seja eterna sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tá? Sude, se preparem. Agora tem que subir pela escada, né? Glória. O amor, esse aí não é cego não, mano. Esse aí é verdadeiro, hein? Jesus, hein? Top, né? Jesus é top. Mas o amor cega, principalmente o amor pelo dinheiro, irmão. Rapaz, fiquei mais apaixonado, cara. Sem verdade. Seu Paulo, o senhor é minha inspiração. E como a gente está falando, o amor cega. E tem muita gente que se perde por causa desse amor. Só que, brincadeiras à parte, eu estava falando que o amor é cego, quando a gente brinca às vezes assim, que a gente não vê o interior das pessoas, né? A gente só vê o exterior e julga por fora. Por isso que a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz. E a raiz está interno, está por baixo. É o som do nosso coração, irmão. Então, nessa noite eu quero trazer uma história aqui para a gente, para que a gente venha refletir. Não deixe que os teus olhos seja a cobiça do teu coração. Dinheiro é bom, mas maior do que o dinheiro é o nosso Senhor. Eu quero compartilhar com vocês a história de Abraão e Ló, Gênesis 13, no capítulo 5. Nós vamos ler até o capítulo 13, ou melhor, até o 18. Até o 15. Vou cortar até o 15. Versículo 5. Vamos ler do 5 até o 7. E aí vocês podem ler para mim, por favor, para me ajudar? Para mim ter voz para terminar até o final. Vamos lá? Gênesis 13, 5, 6 e 7. 1, 2, 3. Ló. Todo mundo? Vocês estão muito ruins. Projeto 5 para mim novamente, então. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido. E possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Esse é o capítulo 13. No capítulo 12, é quando tem uma fome em Canaã. Abraão desce com Ló, com a sua esposa até o Egito. Que ele mente falando que Sara era a irmã dele, e depois ele sai do Egito com muitos bens, muitos gados, né? Muitas coisas materiais, e inicia o capítulo 13. E aqui a gente vê Ló,
que viajava. Ló era o quem, irmão? Sobrinho de Abraão. E eles tinham muito dinheiro, saíram, Deus prosperou tanto Abraão quanto Ló. E eles tinham muita riqueza, muito gado, muitos animais. E fala que no capítulo 6, olha o que acontece. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimento entre os pastores de Abraão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Glória a Deus. Só um minuto. Ló era sobrinho de Abraão. A promessa era para quem? Para Abraão ou para Ló, gente? Para Abraão. Amém. Mas Ló prosperou junto com Abraão. Sim ou não? Agora, algo que era bom, que eles andavam juntos, que cresceram juntos, agora está trazendo o quê? Problema, desentendimento. O dinheiro, irmão, quando ele toma o coração de alguém, ele começa a trazer competição, ele começa a trazer inveja, ele começa a trazer desentendimento. Os pastores de Ló estavam brigando, porque eles enriqueceram. Você está entendendo? Porque muitas das vezes o Senhor não vai deixar você enriquecer, porque Ele já conhece o teu coração. Ele é o ômega, Ele é o alfa, Ele é o início, Ele é o fim. Ele já preparou tudo, queridos. Ele sabe, se Ele te dá alguma riqueza, você vai se perder. Então Ele prefere fazer o quê? É melhor não dar, porque eu sei que se eu der essa condição para Ele, irmão, aquele velho ditado, não dá asa à cobra, senão ela vai voar, irmão. Então é melhor cortar suas asas e deixar você aqui dependendo do Senhor, do que te dá o que você tem pedido, porque o dinheiro vai secar o teu coração e você vai se perder. E eu estou falando porque Ló saiu da terra, estava junto com o tio, tinha uma promessa, e ele já estava usufruindo disso, porque Ló saiu sem nada, irmãos. Agora a Bíblia está relatando que ele já tinha o quê? Riquezas, tinha bens. E aí os pastores começaram a brigar. Interessante que não foi nem Abraão, nem foi terceiros. E olha o que acontece. Logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abraão e de Ló. E olha o que Abraão faz no versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. 9. A região inteira está, Ló, à sua disposição. Um homem que não tem um coração preso ao dinheiro, ele libera tudo, irmão. Olha a diferença de Abraão e Ló. Ló falou: Ló, não precisa ter briga, não precisa ter contenda, porque o que Deus me prometeu, eu sei que Ele vai cumprir. Então, se você quiser, pode levar, eu estou em paz, porque eu estou debaixo da direção de Deus. E um homem que anda, uma mulher que anda debaixo do propósito de Deus, não precisa ficar brigando, não precisa ficar competindo, não precisa ficar de inveja no carro, na casa, no emprego, no trabalho, não precisa se preocupar, eu preciso derrubar, porque esse emprego é meu, eu preciso subir de cargo, não precisa, só preciso orar e descansar no Senhor. E aí, Ló, escolha a parte da terra que desejar, e nós separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras da direita. E Abraão é esperto, né? Deu logo à esquerda para Ló, né? Ficou com a direita, que ele não é bobo. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. E aí, o que Ló vai fazer? 10. Ló, o amor ao dinheiro. Ló o quê? Olhou. Estava cego?
Naturalmente não, mas espiritualmente estava. Cuidado, tem proposta que você acha que é bênção para a sua vida, mas é para te tirar do propósito de Deus. Tem promoção no trabalho, tem concurso, tem algumas áreas que a gente está entrando, está se metendo, que não é para a gente. Até parece ser coisa boa, até tem os campos verdejantes, o salário é top, até vão te oferecer o dobro do que tu ganha. Mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua paz, perder a tua casa, perder a tua família? O que adianta dobrar? O que adianta trabalhar e perder os seus filhos? Ló não pensou em nada disso. A ganância, a cobiça dos olhos, a cegueira pelo poder e pelo dinheiro fez Ló acabar com a família dele. E se a gente aplicar para os nossos dias de hoje, quantos Ló estão sentados aqui nessa igreja hoje? Quantos Ló abandonaram? Não pensam na família. Acha que a família são um monte de porcos, que só botar comida em casa tá bom. Aí tem que passar pelo encontro, porque foi rejeitado pelo pai, porque o pai só queria trabalhar. Foi rejeitado pela mãe, porque a mãe só queria viver as coisas desse mundo. Porque estava cego, achando que estava fazendo a coisa certa. E Ló olhou demoradamente. Ló olhou demoradamente. Ló avaliou. Ló estudou. Ló viu detalhes por detalhes que atraiu o coração dele. As planícies férteis do Vale do Jordão. As planícies, se é fértil, é porque tem o quê? Tem fertilidade, vai produzir, vai dar fruto, vai parecer que está tudo bem. Olha, eu era office boy, estou crescendo, está evoluindo, está tudo indo bem, consegui trocar de carro, consegui trocar de casa, está tudo ótimo, estou pagando a faculdade, estou pagando o plano de saúde, está maravilhoso. Tem hora que a gente nem se preocupa para onde a gente está levando. E com isso, a gente só está se distanciando do propósito de Deus. E Ló olhou os planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, tinha água, como o jardim do Senhor. Olha, como a proposta vai vir parecida. Parece que é ouro, mas não é. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Parece que é bom. Parece que vale a pena. Mas o futuro é amargo. Quantos já entraram aqui nessa igreja e por causa de uma proposta, por causa do financeiro, hoje não estão sentados aqui ouvindo a palavra do Senhor? Quantos lotam lá fora? E quantos lotam aqui dentro por um... Às vezes está apertado, irmão. Está difícil. E se prepare, por toda vez que apertar mais, se prepare, que vai vir um campo verdejante desse te oferecendo. Se prepare. Vai vir uma proposta daquela. E Ló olhou com os olhos naturais, mas totalmente cego espiritual. Ou como a terra do Egito, isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. 11. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, o leste de onde estavam, e partiu para lá e se separou do seu. Outra coisa, o dinheiro, além de trazer separação, traz ingratidão, irmão. Ló não tinha nada, cresceu, hoje está cheio de bens. E o cego pelo dinheiro, cego pelo poder, abandonou aquele que começou com ele.
Quantos hoje? Ou você pode ter sido um desses, ou você já fez isso também. Quantos abrem uma sociedade? Abre uma empresa junto com um amigo, junto com um irmão, junto com um parente, e começam a prosperar, daqui a pouquinho, porque um administra melhor o dinheiro e o outro não. Aí vê o outro crescendo, fala, não, tem alguma coisa errada. Vamos dividir isso aí. Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, famílias divididas. Pais divididos com filhos. Pais de empresa, filho pródigo. História do filho pródigo, irmão. Ele preferiu o dinheiro do que o amor do pai. Quantos de nós, muitas das vezes, fazemos isso com Jesus? Preferimos esse mundo financeiro do que agradar o Senhor. E Ló, no versículo 12, assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu ali entre as cidades Era verdejante, tinha água, tinha tudo aparente, mas era próximo de Sodoma. E sabe o que tinha em Sodoma? Você sabe. O pecado daqueles homens era terrível. O pecado daquela cidade era terrível. Mas Ló não se preocupou isso. Ele preferiu o quê? Olhar o dinheiro. Cego pelo dinheiro, cego pelo poder, ele colocou a família dele toda em risco. E muitas vezes o dinheiro faz a gente não se preocupar com nada. Quantos tem comércio que sabe que é ilegal, sabe que já foi para renunciar, mas não renuncia por causa do dinheiro. Tem pessoas que sabem que já era para ter saído de um lugar, mas não sai por causa do dinheiro, mesmo colocando a família em risco. A gente fala de Ló, mas tem um monte de Ló sentado aqui. Ló continua olhando só os campos verdejantes. O importante é que vai me dar resultado. O importante é que vai me dar fruto. O importante é que está me dando lucro. E Ló não pensou em nada. Chegou uma hora de tomar uma decisão, irmão. Para de olhar. No encontro, tinha um rapaz que falou algo comigo. Ele tem um comércio. Ele falou assim para mim, pastor, eu sei, eu fiz uma compra grande, mas eu já estou trocando porque eu sei que é errado. Isso não é para me vender. Irmão, nós somos cristãos. Para de se apegar ao dinheiro. Ai, mas eu tenho um bar, eu vivo desse bar. Você está destruindo famílias. Esse dinheiro é amaldiçoado. Esse dinheiro não vai te trazer paz e está trazendo muitos malefícios para as pessoas. A gente precisa entender isso. Mas, pastor, se eu abrir mão, Deus vai te dar outra porta, irmão. Abraão ficou. Ló escolheu o melhor campo. Mas Abraão tinha uma promessa. E essa promessa também está sobre a tua vida, irmão. Então não tenha medo. Está trabalhando em ambiente que já não era para estar mais. Está em lugares que não era para estar mais. Está com lojas abertas que não era para estar mais. Mas está com medo. Difícil, Senhor, cara. Olha Ló. Sodoma e Gomorra, versículo 13. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Mas Ló não pensou. Ló estava cego pelo dinheiro. O amor ao dinheiro cega a gente de uma tal forma que a gente acaba aceitando proposta que não era para aceitar. A gente abre o comércio que não era para abrir, irmão. A gente mente para poder fazer uma venda que não era para mentir, irmão. Por causa do dinheiro. O Senhor está falando. Enfim, mais. Olha o exemplo que a gente tem de Abraão, irmão. Versículo 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão. Depois que Ló
Depois que Jesus negou o diabo, o que aconteceu? Depois que o diabo foi embora, os anjos veio e... Você está entendendo? Depois que você deixar, que já era para você ter deixado, o Senhor vai te abençoar. A tua promessa está retida porque você não quer abrir mão. O Senhor só não liberou ainda aquela causa na justiça porque Ele já sondou o teu coração. Porque se Ele sabe se liberar, Ele sabe o que você vai fazer. Você já tem planejado. Já está tudo desenhado. Eu vou abrir aquela loja, eu vou comprar aquele carro. Esses dias eu estava numa célula e a menina falou o seguinte: ela tinha dinheiro para comprar um carro. Só que ela falou, tinha o dinheiro, só que eu era muito soberba. Ela foi tirar a carteira de motorista. 3 vezes ou 2, eu não me engano agora. Ela foi reprovada nas 3. Porque Deus já tinha sondado o coração dela, irmão. Você está entendendo? Deus já sabe se Ele te promover. Deus já sabe se Ele te der condição. Deus já sabe se você crescer, você vai se tornar soberbo, orgulhoso. Vai achar que foi com a força do teu braço. E Deus te ama tanto que Ele está, ó, deixa Ele então aqui quietinho aqui. Enquanto Ele não aprender a confiar em mim, deixa Ele guardado aqui. E Abraão, irmãos, falou, lá vai, eu fico. Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais. E aí o Senhor falou para Abraão, olhe, até onde sua vista alcançar, Abraão. Em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, até onde sua vista, eu dou a você e a seus como propriedade para aquele que abre mão do dinheiro para servir ao Senhor, aquele que abre mão de um trabalho para obedecer ao Senhor. Se prepare, irmão. Abraão viveu as maiores promessas. Sabe o que aconteceu com Ló? Sodoma e Gomorra foi destruída. A mulher de Ló virou o quê? Estátua de sal. Então, mulheres, eu vou falar para vocês também agora, nessa noite, muito especial. Tem muita mulher, é igual a mulher de Ló, estátua de sal. O marido está doido para renunciar, o marido está doido para abrir mão do trabalho, o marido está doido para abandonar, fazer a coisa certa, mas a mulher com medo, insegura, é igual a mulher de Ló, está sempre olhando para trás. Para de ser mulher de Ló, irmão. Porque mulher de Ló tu vai virar estátua de sal. O fim dessa história é que ela virou estátua de sal e ficou. Sabe o que aconteceu? Primeiro incesto da Bíblia. As filhas de Ló deitaram. Que triste, né? Porque Ló amou o quê? Estava cego. Cego. Vou te falar. Hoje em dia, o que mais impressiona a gente é o quê? Que a gente está vendo. O tempo todo, irmão. O tempo todo a gente tem o quê no nosso smartphone? Falei agora, daqui a pouquinho vai ter um monte de comercial aqui para mim. Me oferecendo, me oferecendo, me oferecendo, me oferecendo. E aí o que a gente faz? Trabalho, trabalho, trabalho. Aí não abro mão porque eu estou comparando a minha casa com a casa do vizinho. Eu estou comparando o meu filho com o filho do vizinho. E aí meu filho está reclamando, eu preciso dar o melhor para o meu filho. Eu preciso. Mas na verdade a gente só precisa de uma coisa: confiar no Senhor. E aí Ló separou. Mas Abraão tinha promessa, fez o quê? Calma. Quero falar para você uma coisa. Confia no
Minha oração nessa noite é que a tua visão seja igual de Abraão. Igual de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar. Sabe, chegou uma hora, irmãos, que a gente precisa virar uma chave de fé na nossa vida. Deus só falou uma vez com Abraão. Abraão vai, ele foi. Deus só falou uma vez com Noé. Noé constrói. Noé construiu. Por que Deus tem que falar com a gente 10 vezes, irmãos? Chegou a hora de a gente tomar uma decisão da nossa vida. A Bíblia conta a história de um jovem rico. Você pode repetir comigo? O jovem era o quê? O jovem era o quê? Rico. Só que ele era rico de dinheiro, mas pobre de espírito. E ele encontra com quem? Com Jesus. Tem um encontro. Marcos, coloca Marcos para mim aí. Acho que é Marcos 21. Não, Marcos 10. Versículo 20. E esse jovem rico, o jovem era rico. Ele encontra com Jesus, fala: bom mestre, que bom ver você aqui. O que posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele: é só você cumprir os mandamentos do Senhor. E ele fala para Jesus: Jesus, isso aí é tranquilo. Eu cumpro desde a minha juventude. Aí Jesus fala para ele: você honra pai e mãe? Honro. Você dá dízimo? Dou. Sou. Aí Jesus, eu botei Marcos, está nos 3 evangelhos, essa passagem, mas eu gosto da passagem de Marcos, que é justamente o que a gente está falando. O amor ao dinheiro. E aquele homem, aquele jovem, estava cego pelo dinheiro. E a gente está vivendo um tempo que essa internet, essas notícias, essa facilidade, essa falsa alegria de falar que o jovem tem que ter dinheiro para ser feliz, que a gente precisa ser rico para ser feliz, que a gente precisa com 20 anos já ter conquistado tudo, iludindo um monte de jovens que aí não consegue ter sucesso com 20, 21, aí entra em depressão, entra em ansiedade, aí vão roubar, vão usar droga. Por quê? Porque foram frustrados por uma sociedade enganosa. Aí vem esse jovem rico para falar para mim e para você, jovem, e pai também, para orientar os nossos filhos, que a riqueza não traz paz, que a riqueza não traz alegria, que a riqueza é só um momento, é passageira, que a verdadeira alegria está no centro da vontade de Deus. Só que Jesus tentou, irmão. Jesus tentou despertar nesse jovem o amor que ele dava pelo dinheiro. Jesus tentou transferir para ele. Mas esse jovem cego não entendeu. Assim como nós, muitas das vezes, não entendemos o não de Deus na nossa vida. E questionamos, murmuramos, não entendemos. Só que o Senhor está falando para a gente: olha para mim. O meu amor te basta. Olha o que o texto vai dizer para a gente. Marcos 10, 20. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. 21. Jesus respondendo: qual? Só o pessoal de cima. Qual? Daqui. Qual? O de baixo. Qual? Lá de trás. Qual? A igreja toda. Com o amor ao dinheiro, mas o amor que Deus nos dá liberta.
O amor ao dinheiro cega, mas o amor de Cristo liberta. Liberta. Com amor, Jesus o quê? Olhou. Olhou para ele, olhou para o homem e disse: ainda uma coisa que você não fez, filho. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus, com amor, olhou e falou para ele: vende tudo. Jesus queria, irmão, que ele ficasse pobre? Sim ou não? Não. Jesus quer que você passe dificuldade? Não. Mas Jesus quer ver onde está a nossa confiança. Deuteronômio 8 fala, 3 fala: deixei passar a necessidade só para ver onde estava o teu coração. Mas depois eu te servi. E é a mesma coisa, olha o versículo 22. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora o quê? Triste, pois tinha muitos. E não entendeu nada. Eu só queria que ele deixasse de amar os bens e amasse Cristo. Deus só quer isso da gente. Que a gente pare de amar as coisas materiais desse mundo e ame Ele acima de todas as coisas. E esse jovem saiu. Quantos estão aqui tristes por causa da condição financeira? Quantos estão aqui tristes porque estão desempregados? Quantos aqui estão tristes? Vários motivos. Quando o Senhor está falando, você tinha que estar alegre, porque o que eu te prometi, eu tenho cumprido até hoje. O que Jesus prometeu, Ele tem cumprido até hoje. Não te tem faltado água, não te tem faltado pão e não tem te faltado vestimento. E esse jovem rico não entendeu nada. Jesus amou, fitou ele com os olhos. Olhou para ele e falou: eu vim para te libertar. Eu vim para trazer vida. Só que você não entendeu. E quando você escuta falar desse jovem mais, parou por aí. A decisão é tua, irmão. Ou você vai ouvir Deus, vai amar a Deus acima de todas as coisas, ou eu só vou te ver aqui nessa noite, não te ver mais. Para finalizar, aleluia. Quero falar do nosso Senhor Jesus. Quero falar do nosso Senhor Jesus. Mateus 4, bem conhecido. Quando o nosso Senhor foi batizado e foi levado ao deserto para ser tentado. E essa passagem é maravilhosa. Já foi muito diluída aqui. E você é bem rápido, bem objetivo. Mas eu tenho certeza que vai falar o teu coração. Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tenta ninguém, tá, irmão? Deus te põe à prova. Quem te tenta é Satanás. Deus te põe à prova. E aí Satanás vai te tentar querendo te mostrar uma saída errada. Mas Deus não te tenta com nada. Porque se você estiver na prova e continuar somente olhando para Deus, acabou. O problema é que a gente quer olhar para as tentações que o diabo oferece. Mas aqui a gente tem uma aula com Jesus, tem um aprendizado com o nosso Senhor Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar quantos dias? Me ajuda aí. Quantos dias? 40 e 40, sem o quê? Seco. E ele teve fome.
E quem tem fome tem pressa, tem sede. Essa foi boa, né? Quem tem fome. Foi tentado por 40 sem comer e teve sede. E teve fome. E alguém com fome, irmão, se tu der uma comida estragada, ela vai comer. Alguém com fome, irmão, se tu der uma bolacha, ela vai achar que é um bife. Ela está com fome. Ela quer comer qualquer coisa. Está desesperada. Só que quem tem uma promessa e quem está esperando no Senhor não vai comer qualquer coisa. Não vai comer qualquer coisa. Camila, você está esperando no Senhor. Não vai ser qualquer um que você vai ceder. Amado, é 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome. Jesus era homem. Então para de falar que para você está difícil. Que o diabo que ele vai te oferecer, Deus já te prometeu. Porque o diabo veio falar o que para Jesus? Transforma essa pedra em... Jesus falou para ele, para, irmão. Meu pai falou que ele daria o pão de cada dia. Jesus foi lá e lembrou lá no Êxodo. O povo estava no deserto, mas todo dia tinha o maná. Então entenda uma coisa, a tua necessidade, fique em paz, que Deus tem a medida certa. Então não aceite qualquer coisa. Jovem, não aceite qualquer homem. Homem, não aceita qualquer menina. Tem que ser de Deus, tem que ter currículo, tem que ter histórico. Não aceite qualquer emprego, igreja. Analisa, não com os olhos de Ló, mas com os olhos de Abraão. Esse emprego vai me tirar tempo com Deus, vai me tirar da minha família, vai me tirar de algumas coisas, então não quero. Mas tu é maluco, tu tem uma esposa, tu tem um filho, mas eu tenho Deus. Eu tenho Cristo, eu confio nele. Então pare, irmão. Analisa. Não aceite qualquer coisa, mas está difícil. O aluguel está atrasado, a luz vai ser cortada. Espera até o último momento. Saul perdeu o reinado porque não quis esperar. Samuel falou, espera, Saul, eu vou vir para sacrificar. Mas Saul não quis esperar, tomou a frente. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Espere, irmão, até o último dia, até o último instante, porque no final você pode ter certeza que o Senhor vai vir com a providência dele. A gente nunca viu um justo mendigar um pão. E nem sua descendência passa fome. Você não vai ser o primeiro. Você não vai ser o primeiro. Continua, sustenta, mantém, porque Deus está vendo. Deus está vendo, irmãos. Deus está escutando a tua oração. Os ouvidos do Senhor estão inclinados. Ele está ouvindo. Ele só está preparando o tempo certo para ele entrar com a providência. Então espera. Jesus virou para ele. Primeiro, se você é filho, se eu tenho certeza que eu sou filho, ele já perdeu. A gente só não espera ou aceita qualquer coisa quando a gente não conhece o pai que tem. Porque se eu conheço meu pai, irmão, ele mesmo fala pra gente. Nós, sendo mal, como o pai, se um filho pedir pão ou peixe, você vai dar pedra? Não. Imagine ele sendo o nosso Pai Celestial.
Ah, querido, descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí ele tentou Jesus com a primeira, não conseguiu. Tentou a primeira na necessidade física, com fome, com a provisão diária, com a impaciência que muitas das vezes a gente não consegue sustentar. Esperei com paciência no Senhor. E ele tentou novamente a segunda, mas eu quero pular para a terceira. Mateus 4, 8, 9, 10 e 11, para a gente encerrar. Em seguida, o diabo levou até um monte muito e lhe mostrou o quê? Todos os reinos do mundo. E falou o que para Jesus? 9. Eu lhe darei tudo, declarou. Basta o quê? Basta adorar e ajoelhar. Eu te darei tudo. Poder, irmão. Poder, a cobiça tem roubado corações de muitos homens e mulheres de Deus. Levou no ponto mais alto e falou: te darei tudo isso. Jesus falou para ele: só existe um Senhor, só existe um Deus, ou só existe um. Não se dobre a outros senhores, porque o que ele te oferece é tudo passageiro, mas o que Deus te oferece é eterno. É eterno. Olhou para aquilo tudo, só que ele esqueceu que quem é dono de tudo, que ele estava prometendo, ele não tinha poder para dar. Pastor, que é isso? Satanás dá? Irmão, ele te engana, ele te ilude, ele finge que te dá, porque quem já serviu a ele, você sabe, ele te dá com uma mão e te toma com a outra. Ele te dá com uma mão e toma com a outra. É só ilusão. E detalhe, ainda te põe medo. Se me largar, perde tudo. Te aprisiona o medo. Só que eu vim te falar que nessa noite, maior é o que está em nós. Jesus já venceu a morte. Não tem poder maior do que o nome de Jesus. Então não tenha medo de abandonar tudo. Porque Jesus sim, esse sim tem poder para te dar céus e terras. Esse tem poder. E Jesus virou para ele e falou: Satanás, sai fora. Sai daqui, Satanás. Pois as escrituras dizem: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E depois disso, assim como Ló foi embora, assim como o jovem rico foi embora, e não usufruíram da bênção que o Senhor tinha para a vida deles, porque amou mais o dinheiro do que a Deus. O jovem rico amou mais as coisas dele do que ao Senhor. Ló amou mais os campos verdejantes, os bens materiais do que a Cristo. Mas assim como Abraão, que Ló foi embora, Deus prosperou a vida dele. Assim que o diabo foi embora, os anjos do Senhor veio e matou a fome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Continue amando a Deus. O amor ao Senhor, ele libera tudo para cada um de nós. Mas o amor ao dinheiro tira tudo da gente. Os planos dos senhores são maiores. Eu quero finalizar agora com Jeremias 29:11, para dizer para você: o homem faz planos, projeta, desenha, mas a palavra final vem do Senhor, meu irmão. Para, uma vez por todas, de confiar em carros, em cavalos, na força do teu braço. Hoje eu te chamo para confiar no único que é digno de toda a confiança, no único que é digno de toda a graça, no único que nos sustenta no dia mau. Eu estou te chamando para confiar no Deus que mudou a minha vida,
Mudou a vida de quem está do teu lado. Está mudando a vida de quem está lá em cima. E quer mudar a vida de quem chegou aqui hoje. Ló planejou, gente. Ló planejou. Olha os planos de Ló. Ló olhou cada detalhe. Ló pensou, cara, eu vou para esse lugar. Eu vou produzir. O que eu tenho eu vou multiplicar, eu vou dobrar. Ló fez vários planos. Eu vou frutificar, eu vou crescer, eu vou ter muito mais. Só que os planos dele não eram o que Deus tinha. E Ló acabou sem nada. Assim também é a nossa vida, irmãos. A gente planeja. Posso falar para vocês, eu tinha um projeto de vida. Sempre falei para minha esposa, quando eu chegasse aos 45 anos, aos 50 anos eu iria me aposentar. E eu trabalhava igual um louco. De segunda, só folgava aos sábados. De domingo a sexta, 15, 16 horas trabalhando. Não estava vendo meus filhos crescer. Muitas das vezes chegava em casa só para dormir. Porque eu tinha um plano. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, Ele mudou meus planos. Eu já me considero aposentado, porque eu sirvo ao Senhor e servir a Deus para mim não é profissão, é uma honra, é um chamado. Então antes dos 50, o Senhor já me tirou. Hoje eu tenho tempo com a minha família. Hoje eu tenho tempo com a minha casa. Hoje eu levo minha filha no colégio. Hoje eu já viajei para lugares que eu nunca fui, trabalhando 16 horas, confiando no meu braço. Hoje eu já tive coisas bem, eu estou falando de material porque não é pecado. Mas eu estou falando para você que isso não é nada valioso. Por isso que Paulo vai dizer, sem ter abundância, sem viver com coisas boas, mas sem viver na escassez. Mas o que importa é que nele, tudo me fortalece nele. Eu quero dizer para você, eu fiz plano, mas o Senhor mudou. Porque os planos dos senhores são muito maiores. E é isso que eu vim nessa noite falar para você. Rasga o teu plano hoje. Deixa que Deus escreva uma nova história para você. Olha quantas pessoas estão lá em cima. Cada um com uma vida. De repente, tem alguém ali que já foi dependente químico. Já gastou dinheiro com clínica. Já tentou de tudo. Mas pastor, encontro com Deus. A Bíblia relata que havia uma mulher que 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. 12, irmão. Que aquela mulher gastou todas as economias dela. Procurou toda a ciência, todos os médicos, todos os doutores. Mas ninguém resolveu a vida dela. Até que ela decidiu entregar tudo para Jesus. Eu vim te dizer, eu não sei qual é o teu plano. Não sei o que você planejou, o que está dando errado. Mas eu tenho certeza que Jeremias 29:11 vai dizer: eu sei. Eu sei. Eu sei os planos que tenho para vocês. O Senhor tem plano para cada um de nós. E Ele vai dizer: os meus planos são de bem, não são de mal. É só uma fase, é só um momento, é só para mim te aprimorar. Os meus planos não são de mal, são de bem, para lhe dar o futuro que vocês merecem, que anseiam. Igreja, nessa noite eu te convido a rasgar. Tem uns que têm projetos, eu sei. Poxa, pastor, mas eu trabalhei, minha aposentadoria saiu, agora eu vou morar lá na região dos lagos. Eu tenho uma coisa para te dizer. Sirva ao Senhor.
Sirva aos planos do Senhor. Não há nada melhor, irmão. Os planos do Senhor são muito maiores. Se Ló tivesse ficado do lado de Abraão, ele tinha vivido outra história. Se aquele jovem rico tivesse aceitado a proposta de Jesus, ele tinha vivido outra história. Se hoje você aceitar os planos de Deus, você vai viver uma nova história. E eu te convido nessa noite a viver essa história com Jesus. Você chegou aqui nessa noite, quantas coisas você já projetou? Quantas coisas você já tentou fazer e não deu certo? De repente você chegou aqui como convidado, ficou até assustado. Que igreja é essa? Um monte de gente pulando, dançando, cantando, pulando. É porque a gente tem Jesus no coração. É porque Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou o nosso destino. A gente tinha uma sentença de morte, gente. Estávamos condenados. Mas o Senhor nos libertou. E nessa noite eu quero te convidar a sair do teu lugar e falar: Senhor, eu entrego tudo para você. Essa noite eu quero ver você sair do teu lugar e falar: chega, eu já tentei de todas as vezes, eu já fiz de tudo, não adianta, não dá mais para mim, eu não quero mais viver a minha vida. Mateus 6 vai dizer: não junte tesouros nessa terra, junte tesouro no céu. O Senhor te chama nessa noite. O maior tesouro que você tem é a tua vida. O maior tesouro que você tem é a tua vida. E Satanás quer levar a tua vida para o inferno. Mas o Senhor te amou tanto, tanto, que Ele deu o seu único filho para morrer por você, para que a tua vida seja salva. Então saia do teu lugar, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Confia nele. E o mais Ele fará. Vamos, querido. Chega. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui. Jesus está te chamando. Tem um plano novo para você. Tem uma esperança para você. Desprezível me faz estar de pé, rompendo pela fé. O teu amor me leva a pastos verdes onde eu posso descansar. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível.
Amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você vai esperar o quê? O jovem, aquele filho pródigo, quando saiu de casa, ele saiu com dinheiro e ele se sustentou. Mas quando o dinheiro acabou, ele olhou para um lado, olhou para o outro e se viu sozinho. E lembrou da casa do pai, que na casa do pai ele tinha amor, na casa do pai ele tinha comida, na casa do pai ele tinha acalento. Você vai esperar o quê? Teu dinheiro acabar? Vai esperar o quê? O diabo tirar mais coisas suas? Olha quanto tempo você está lutando. Olha quanto tempo você está afastado. Quando eu olho para essa história desse filho pródigo e desse jovem rico, eu falo, um tinha riqueza, mas não reconheceu Jesus. O outro reconheceu e voltou. Quero falar para você nessa noite. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão afastadas e se magoaram com a própria igreja. Então aqui olhando tudo isso, está falando assim, é só mais uma. E o Senhor está mandando te dizer nessa noite o que Ele falou quando Malaquias disse. Só que Ele está falando da oferta. Trazei o dízimo e a oferta e fazei prova de mim. Só que Ele está falando nessa noite, você é a oferta que Ele quer. Ele está falando para você nessa noite, a oferta que eu quero é você aqui nesse altar. E Ele está mandando te dizer, vem e faz prova de mim. Se eu não mudar a história da tua vida a partir de hoje. Você sabe. Bora. Vambora. Vamos. Deus quer escrever, irmão. O papel está aqui em branco do Senhor para escrever um novo sonho, um novo plano para você. Você sabe quem está do teu lado aí que é convidado? Dá um abraço, cara. Dá um abraço nessa pessoa. Fala para ela do que Deus fez na tua vida. Fala, eu estou contigo. Eu vou te ajudar nessa caminhada. Vamos. Você não veio aqui simplesmente para receber o teu amigo. Você veio aqui porque Jesus queria falar contigo. Vem, filho pródigo. Volta para o Pai. Vem viver uma nova história. Vem ver os planos de Deus. Bora, chega de viver a tua vida. Vem viver a vida de Deus para você. Eu sei os planos que eu tenho. Você que está em cima aí, se tiver algum parente teu aqui, pode descer. Vai lá dar um abraço nele. Ministra na vida dele. Quando a gente canta mais um louvor aqui, já vamos orar por essas vidas. O seu amor me leva pastos verdes onde eu posso descansar. Posso descansar. O seu amor, o seu
nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai, a redenção se agrada. Irmão, você vai declarar nessa noite algo muito importante no mundo espiritual. Você vai declarar que Ele te ama, pode ser? Mas para você declarar isso, você tem que sentir isso. E eu quero profetizar nessa noite que, ao entoar essa canção, pessoas que estavam no seu lugar dizendo assim: será que é para eu ir mesmo? Será que é para eu estar lá mesmo? Será que aqui do meu lugar não serve? Eu quero profetizar que não vai ser a nossa ministração nessa noite. A nossa ministração ainda é muito pouco, mas o Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. E quando você declarar que Ele te ama, você vai se sentir trazido por essas ondas de amor para o altar do Senhor. O pastor Sérgio ministrou aqui sobre o jovem rico. E a Bíblia fala que Jesus com amor, né, Tiago? Tiago me alertou na hora. Tiago falou: olha que bonito, com amor. Em outras versões, Tiago, a Bíblia fala: Jesus o amou. Em outras versões, a Bíblia fala que antes de estabelecer qualquer conversa com esse homem, Jesus falou dentro de si. Ele não externou: jovem, eu te amo. Antes da gente começar um diálogo, eu quero te dizer eu te amo. Não, a Bíblia fala que Jesus o amou. E antes de qualquer coisa que o altar possa te pedir nessa noite, antes de você pensar o que eu vou ter que largar, o que eu vou ter que deixar, com quem eu vou ter que deixar de falar, eu quero que no interior do seu coração você se sinta amado. Isso é o suficiente. O Ministério de Louvor vai começar a entoar essa canção. Eu quero profetizar que o Espírito Santo vai incendiar essa igreja. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Então aperta o cinto aí, segura a mão de quem está do seu lado. E eu quero profetizar que não vai ser a nossa ministração, o apelo mais bonito, o versículo mais bonito, não. O Espírito Santo de Deus vai trazer pessoas aqui ao som desse louvor. Então segura a mão de quem está do seu lado. Ministério de Louvor, vocês podem aumentar a intensidade. Encontrista, você pode aumentar a intensidade da tua adoração nessa noite. Ele me ama. Somos tua herança, somos tua herança. Nós somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com recente. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, eu sou amado. Ele me ama, Ele me ama, Nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça, se a graça é um oceano, estamos a... Digo que nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar, se a graça é um oceano. Mais uma vez, nós somos suas vozes. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai, a redenção se agrada. Nós somos dele. Nós somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai, a redenção se a graça é um oceano. Mais uma vez, você é dele, você é dele. Nós somos sua herança. O
Ô, irmão, você que está no seu lugar aí, irmão, você não pode ficar no seu lugar precisando hoje se reconciliar com Jesus. Você não pode ficar no seu lugar. Aplauda o Senhor nessa noite, igreja. Oh. Sabe, igreja, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Em outras palavras, a Bíblia fala que não existe espaço para medo e amor na mesma frase, na mesma sentença. Não existe frase. Se você acabou de declarar no seu lugar, Ele me ama, na sua vida não pode caber o medo. Senhor, mas se eu largar, o que é que vai ser? Senhor, o que é que vai ser lá no meu trabalho quando eu chegar lá naquele altar? Será que não vai ser só um fogo de palha, Senhor? Será que eu realmente vou conseguir abandonar? Será que eu vou conseguir excluir aqueles contatos do Instagram? Será? Só que a Bíblia te diz nessa noite que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu quero falar para você nessa noite que sentiu amor, sentiu o coração cheio de amor, mas também tem medo. Você sabe o que Deus está falando com você. Você está com o coração explodindo de amor e de alegria pelo Evangelho de Cristo, mas existe medo também. E a Bíblia te diz nessa noite, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se foi você que sentiu assim, que sentiu o coração cheio de amor, mas também está com medo, vem para o altar, você vai sentir esse medo sendo aniquilado pelo amor de Cristo. Amém? À medida que o pastor Sérgio for ministrando, se tiver mais vidas no seu lugar, se você estiver aí, achar que perdeu o tempo, achar que não tem mais como, é só agora, não, vem aqui no altar. À medida que a oração pode ter até começado, o pastor pode estar dando amém. Se você sentir Deus falar com você, sai do teu lugar e vem para cá, mas não vai embora sem se reconciliar com Jesus. Tem pessoas aqui nessa noite que se tornaram inúteis, se sentiram inúteis, olhando para essa movimentação aqui toda no Evangelho, dizendo, como o Evangelho é lindo, pena que não pode mais ser por mim. Já ministrou a palavra, já tocou instrumento. Tem pessoas olhando para a vida do Miguel e do Wesley, olhando assim, poxa, lembra até eu alguns anos atrás. Olha lá, um dia eu fui assim. Só que a vida te tirou isso, o pecado te tirou isso, mas Deus quer te dar sandálias, veste, anel. Você talvez não veio para cá só ver um encontrista que chegou do encontro, dá um abraço, dá um beijo, não, cara. Deus, ele usou essa pessoa, talvez para passar pelo encontro, para você estar aqui nessa noite. Então essa palavra vai continuar sendo ministrada, o pastor Sérgio vai ministrar aqui a vida de vocês, mas eu queria falar com você que está no seu lugar ainda pensando assim, eu sinto amor, pastor. Meu coração sente esse amor. Eu não esqueci as linhas do amor de Deus. A Bíblia fala que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe ver outro lugar. Sabe o que é isso? Mesmo que você não esteja, o seu coração conhece. Seu coração conhece o caminho de casa. Você sabe as ondas de amor que percorrem sobre esse altar. Essa já foi a tua história um dia. Esse já foi você um dia. Eu quero falar para você que está com medo aqui nessa noite. Essa oração ela vai continuar, irmão. E eu não queria que ela terminasse sem você. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pessoal, nós temos muitas vidas aqui, eu vou contar. Amém? Igreja, pode me ajudar aí? Nós temos 1 vida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 vidas se reconciliando com Jesus nessa noite. Você pode se alegrar. Você pode louvar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pessoal, vocês estão aqui na frente e vão fazer agora uma confissão de fé. Talvez, eu lembro muito antes de me converter. Pode só segurar um pouquinho o som, pessoal, rapidinho. Eu queria que vocês entendessem esse momento porque ele é muito importante. Antes de me converter, eu pensava exatamente assim. Qual a diferença de eu ir lá na frente e de fazer no meu lugar? O mesmo Deus que está no altar está no meu lugar, é ou não é? E eu pensava de certa forma até corretamente. Deus, ele também está no seu lugar. Só que existe uma confissão de fé que a Bíblia fala que aquele que confessa ao meu Pai que está no céu perante os homens, ou seja, perante a igreja de Cristo, eu reconheço naquele grande dia perante o meu Pai que está no céu. Amém? Então você vai fazer agora uma confissão de fé. Você vai proferir com as suas palavras. Então eu não queria que você viesse para cá somente cumprir um protocolo da igreja. Eu vou repetir uma oração e queria que você falasse junto comigo. Amém? Coloca a mão no seu coração assim. E que vocês estão aqui na frente e declarassem assim: Senhor Jesus, nessa noite legal, gostei
da autoridade que o Senhor falou. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. O Senhor sabe, Pai, por onde os meus pés pisaram, o que a minha boca disse, o que os meus olhos contemplaram e tudo que eu fui capaz de fazer longe de Ti. Mas eu creio, Pai, que com Teu Espírito Santo eu posso fazer tudo diferente. Eu posso ser uma nova criatura e posso ser tremendamente usado nesse tempo. Escreva meu nome no livro da vida e não permita que de lá eu venha tirar. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Estende a mão para cá, igreja, vamos orar. Soberano Deus, queremos orar por essas vidas que estão aqui na frente, Pai. São famílias aqui representadas, são pessoas com histórias de vida. E talvez se fosse dado o microfone para uma delas aqui contar uma história, nós sairemos daqui chorando, Pai. Vidas difíceis, situações difíceis, talvez o diabo utilizou de uma depressão, o diabo usou um abandono de família, Pai, o diabo usou um abandono de pai, um término de relacionamento, diversas situações da vida para encontrar brecha na vida dessa pessoa. Mas eu creio, Pai, que através da palavra que foi ministrada aqui, através do Teu evangelho pregado nesse altar, essas pessoas estão sendo libertas nessa noite. A história de cada família aqui está sendo mudada. E eu creio que quando elas saírem daqui, eles serão um testemunho por onde eles passarem. Eu creio que quando perguntarem a ele o que aconteceu, eles vão dizer: eu não sei, mas de uma coisa eu posso te dizer: eu era cego, mas hoje eu vejo. Então receba a vida de cada um deles aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Vem abraçar esses irmãos aqui, Rebote. A força do seu amor, foi a força da sua paixão que me fez desejar estar aqui, novamente me entregar. Foi a força do seu amor, foi a força da sua paixão que me fez desejar estar aqui, novamente me entregar. Eu quero, preciso voltar ao longe. Começo a enxergar o fogo que sai do teu olhar. A brisa suave sussurra o meu nome. Eu quero, preciso voltar ao longe. Começo a enxergar o fogo que sai do seu olhar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Glória a Deus. Queridos, você me dá mais 5 minutinhos de atenção. O Rafael Castro vai terminar aqui. Eu queria... Você senta rapidinho, senta aí. Senta aí, galera, rapidinho. Já vai embora, hein? 8h40 ainda tá cedo. A gente vai fazer um momento agora de ofertório. E depois a gente vai celebrar aqui com as placas aqui. Vamos ler os cartazes, vai ser bem legal. Você me dá um minutinho de atenção agora, rapidinho, galera? Shhh. Rapaz, tá cheio de vascaíno na igreja, né? Eita, Jesus. Só dá Vasco, mano. Se preparem. Chegou a hora de sorrir.
O tempo de o tempo de chorar acabou, Jesus. Amém? Você está me ouvindo aí em cima? Galera aí de cima aí, tá me ouvindo? Obrigado, jovem. Gostei de você. Me respondeu, viu? Que isso. Amém? Você me dá atenção aí, galera, rapidinho? Obrigado. Vocês são top. Galera aí de trás também. Vocês estão ouvindo bem aí? Minha voz está chegando aí nessa caixa de som, tá, né? Oi? Tá ouvindo não, Sérgio? Bota aí para mim Lucas 6:38, por gentileza. Hoje, inclusive, irmãos, assim, a gente não está acostumado, né, Júnior? Pastor Alexandre, só ele que ministra, então a gente fica sem ministrar. Aí ministrei quarta-feira. Aí no encontro fiz 3 ministrações. Já era, aí minha voz foi pro beleléu. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês essa pequena palavra de oferta. Hoje é domingo, hoje é o último culto do mês de setembro. E eu quero te convidar a fazer algo diferente nesse mês. Eu até ministrei mordomia cristã lá no encontro, palestra sobre financeiro, e estava ensinando a galera ali ao dízimo, a oferta, entendimento, né? O que é ser dizimista, o que é ser ofertante, a primícia da gente devolver ao Senhor tudo que vem da nossa mão em primeiro lugar. Foi bem legal, acho que eles entenderam. Pelo menos eu tive já algumas respostas ali, algumas perguntas. E isso é bem legal, né? A gente está aqui para ensinar, não obrigar. Até porque o dízimo e a oferta é gratidão ao Senhor, né? Se você tem hoje, é porque o Senhor te deu primeiro. Nesse último domingo, esse último culto ao Senhor, no mês de setembro, eu queria compartilhar essa palavra com você aqui rapidinho. Lucas 6:38 vai dizer assim: deem e receberão. Deem. Então, está falando primeiro para a gente. Primeiro a gente dá. E depois. Vamos todo mundo aí. Tem gente conversando, tá nem prestando atenção em mim. Que triste. Galera do encontro aí. Primeiro a gente. E depois. Vou ficar com vocês, porque vocês estão top. Eles estão tudo desviados. Vocês gostam? Então vou falar com eles lá, que eles me olharam de cara feia. Primeiro vocês, e depois eu vou falar com a galera que está falando muito aqui, só está conversando. É, Ana Paula? Primeiro vocês, vou separar vocês dois, estão conversando muito. Primeiro vocês, e depois, galera lá de trás que não está prestando atenção também. Primeiro vocês, então, e depois, Jesus. O dar já foi fraco, o receber foi pior ainda, vai ficar sem nada. Então vamos ver se essa galera aqui está mais animada. Eu que estou com a voz ruim, né? Vocês não, gente, pelo amor de Deus. Primeiro a gente, e depois. Então, a Bíblia está falando primeiro a gente, depois. E recebe o quê? Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber, tão boa medida. Fala, medida. Qual é a sua medida que você precisa no mês de outubro? Sim, sim, sim. Faz a tua medida aí, irmão. Faz que o céu está vendo, Jesus está olhando. Qual é a tua medida? De acordo que tu abrir o braço, vai ser a tua medida de outubro. Tem gente que não vai receber nada, que está de braço cruzado, está de braço abaixado, entendeu? É isso aí. Agora, a medida já foi. Agora, sacode. Sacudiu? Tem que sacudir. Sabe o saco de pipoca que você pega de pipoca ali? Você bota a pipoca e faz o quê? Tá. Então sacode aí. Sacudiu. E agora? Compactou? Beleza. Para caber? Transbordante.
Então, além de compactar, vai transbordar. Transbordante e derramada sobre vocês. Então, quando eu dou, eu recebo uma medida sacudida, transbordante, derramada sobre a minha vida. E o que eu quero dizer para vocês, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, o padrão de medida. E qual é a medida que a gente vai usar agora? A oferta. O valor da tua oferta vai dizer o tamanho da sua medida. O valor da tua oferta vai dizer o teu mês de outubro. Então, irmão, é com você e Deus. Eu estou falando, eu não estou botando valor na tua oferta. Eu estou falando que o valor da sua oferta, aí é você e Deus. Em Êxodo, acho que é 13. Se não for 13, está na Bíblia e está em Êxodo. Ou você vê lá. Êxodo 13 vai dizer o seguinte. Acho que é 13. Bota aí 13:1, se eu acertei. Fez. Quatro. Só porque você falou. Assim não. Errei. 3, então. Bota esse do 3. Esse do 3. Mas está em Êxodo, só não sei aonde. Vai dizer assim para o povo. Eu até falei lá no encontro. Quando o povo trazia a oferta para mim, e a oferta que eles vão trazer é ouro, prata, bronze. O Senhor estava querendo dizer com isso? Todo mundo tem condições de ofertar. Eles vão ofertar ouro. Se tem ouro, você vai dar ouro. Se tem prata, você vai dar? Se você tem bronze, você vai dar? Bronze. Então, nessa noite, eu quero te convidar a ofertar, mas fazendo um voto ao Senhor pelo teu mês de outubro. Como a gente leu, medida, sacudida, transbordante. Agora é você e Deus, é o que Deus te secou no coração. A tua mão, muitos fizeram assim. Agora não adianta fazer assim com a mão, se a oferta é assim. Você vai colher, e Deus está falando, dar é uma afirmação, dar e receberão. Então, à medida que você der hoje, você vai colher em outubro. Amém? Tem alguém com fé para isso ou não? Posso ouvir um amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Você que vai devolver seu dízimo, vem aqui na frente. Dízimo é a primícia. A gente está orando pela sua vida. Você que vai ofertar, tem o nosso QR Code. Pega o teu telefone aí, ó. Escaneia o QR Code aqui. Você que está em casa também, faça uma oferta. Você que tem um parente lá em cima que foi para o encontro com Deus, faça uma oferta também, irmãos. Pela vida desse homem, dessa mulher. Amém? Pastorzão, ora aqui. Pastor Castro vai orar, vai dar a bênção final e vai ler com a galera aí também os cartazes, vai fazer uma festa com vocês, beleza? Deus abençoe a todos, esteja um retorno maravilhoso para cada um, tá? Amém, pessoal? Vamos orar aqui pelos dizimistas, ofertantes. Senhor Deus, queremos consagrar a Ti todos os dízimos e ofertas. Cada irmão que traz diante do Teu altar, Senhor Deus, o fruto do seu trabalho, o suor do rosto, Pai, a semana, o mês, a produção. Que o Senhor cumpra a Sua palavra na vida deles, Pai. A palavra que relata que aquele que coloca o Senhor, Pai, à prova, Ele vai abrir a janela dos céus e derramar sobre eles bênçãos medidas, Pai. Então receba como o holocausto, Pai, como oferta suave, como som agradável a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode se alegrar no seu lugar. Glória a Deus. Cadê os encontristas aí? Será que os encontristas estão aí? Ah, não é possível. Esses caras não voltaram do encontro, não. Cadê os encontristas nessa noite? O tempo de dançar chegou. O tempo de dançar chegou. As palmas. O tempo de cantar chegou. E ele
Ele vem. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Cadê os cartazes dos encontristas aí, ó? Fabiano, bem-vindo, te amamos. Terceiro coração de Jesus, é isso? Legal. Leandro, seja bem-vindo, o encontro é tremendo, te amamos. Tribo de Levi. Mari, amamos você. Célula Macadesh. Raíssa. Ele é. Isso, Raíssa e Léo. Foi mal. Nós da família Yeshua estamos muito felizes pela sua escolha. Bem-vinda, Loane, da Célula Zorobabel. Márcia, Célula Timóteo ama você. Júnior, Célula Timóteo ama você. Cadê? Essa aqui é quase uma Bíblia, né? Abra sua Bíblia aí. Desejo que essa experiência do encontro te fortaleça no seu compromisso com a vida cristã e te ajude a viver na fé. Qual é a célula? Célula Isaac. Raíssa, siga firme. O encontro com Deus foi o início da sua nova jornada. Cadê? Tem que ser mais perto, galera. Vamos ver aqui embaixo aqui. Sejam bem-vindas, Nathalie e Jéssica. Célula Rocha ama vocês. Duda, Esther e Miguel. Célula Ais ama vocês. Daniele, Jesus e a sua família ama você. Glória a Deus. Ó, tem uma Bíblia aqui que a Célula Esther parabeniza todos que estão vindo do encontro. Sejam bem-vindos todos, cheios, selados e lacrados. Glória a Deus. Juvenal, Andréia, Alice, amamos vocês. Ana Clara e Conceição, filho pródigo, amo vocês. Célula Betânia, Antônio, Soraya, o encontro é tremendo. Quem vai ficar rouco agora sou eu. Bem-vinda, Raíssa, Célula Esther, ama vocês. Ana, Monte Moriá, ama você. Suelen, Monte Moriá, ama você. Vamos ver o seguinte. Todo mundo que trouxe o cartaz aqui, ó, vem aqui pra frente, todo mundo. Você vai apontar o seu cartaz lá pra cima, lá. Todo mundo com cartaz aqui, ó. Vamos fazer uma festa linda nessa noite. Joana, você é a base da nossa família. Todo mundo com cartaz. Vai apontar o cartaz lá pra cima, lá pro seu familiar. Pessoal, rapidinho. Queria só um pouquinho só. Olha o pessoal do louvor pulando, dançando. Oh, glória a Deus. Pessoal, algum encontrista aí, rapidinho. Tem 1 minuto para dar um testemunho de algo muito profundo, algo muito importante que você passou nesse encontro, para edificar a vida de alguém. 3 encontristas, jogo rápido. 3 encontristas. 3 encontristas, rapidinho. Caio, Suelen, Amanda, sejam bem-vindos. Meu Deus do céu, essa missão é impossível demais. O encontro é tremendo. Yasmin, Célula Monte Hermon. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ordem e decência, pessoal. Ordem e decência. Pessoal do cartaz, a família de vocês amou o cartaz de vocês. Não tem como ler de todo mundo. Pessoal, 3 encontristas aí. Rapidinho. E senhora? 3 encontristas, 3. Amém, pessoal? Igreja, a gente já vai dar a bênção ao final. Eu só queria que essas pessoas aqui tivessem 1 minuto para compartilhar o testemunho com vocês. Ah, pastor, por que isso é importante? Tem pessoas aí que nunca... Faz silêncio, pessoal, faz silêncio. Tem pessoas que nunca participaram do encontro e talvez não entendem o que acontece naquele lugar, não entendem o impacto que Deus faz na vida deles. Então, nada melhor do que essas pessoas que passaram pelo encontro. Cada uma delas vai ter 1 minuto, bem rapidinho, só para mostrar para você que está no seu lugar e que não passou, como é impactante. Amém? Meu nome é Patrícia. Primeiro eu quero dizer que foi uma experiência única, né? Digamos que a melhor da minha vida. E eu quero dizer que é uma coisa que é muito importante, né?
é a nossa base familiar. A gente lá em casa, a gente não teve uma base evangélica, mas a minha avó, a mãe do meu pai, ela foi uma evangélica, e eu creio que o que a minha família está vivendo hoje foi através da minha avó. Na minha casa, eu fui a primeira a me converter, depois da perca de 4 parentes em menos de 6 meses, e eu orei muito, né, pela minha família. E depois de muitos anos, eu consegui que a minha irmã se convertesse, né? Minha irmã frequentava centros, né, de macumba, essas coisas, e minha irmã se converteu. E eu orei muito por ela, e eu subi a monte, e tinha um irmãozinho que era bem idoso, e no dia a gente estava no monte, ele falou assim: irmã, a sua irmã vai ser uma grande mulher de Deus, e o Senhor vai enviar um homem de Deus para a vida dela. E assim eu orei. E minha irmã realmente se tornou uma grande mulher de Deus, e Deus enviou realmente um homem de Deus, que é o meu cunhado, que está ali, que é uma bênção na nossa família, é um homem verdadeiramente de Deus, compromissado com a palavra. E eu me desviei. Eu fiquei desviada, acho que mais de 10 anos, né? E fiquei viúva, tem 5 anos, perdi meu marido, depois perdi meu sogro. E o que eu deveria ter feito era ter voltado correndo para os braços de Jesus, e eu não me atentei a isso, não voltei. Não sei se por rebeldia, não sei o que foi. E fui para o encontro. E hoje, quando eu recebi a minha caixinha, as promessas de Deus não, é muito importante. As promessas de Deus se cumprem. Agora eu já falei. O importante é que, há 17 anos atrás, através da minha oração, a minha irmã passou pelo encontro na mesma data que eu passei. Foi dia 26, 27 e 28 de setembro. Então, assim, quem está orando pela família, gente, continua orando. Vai se cumprir, porque a gente é infiel, a gente falha, mas a palavra de Deus, ela não falha. Boa noite, gente. Meu nome é Ruane, eu faço parte da Célula José. Eu aprendi no encontro que eu era uma péssima filha, e muitas das vezes a gente acha que só pelo fato da gente vir à igreja, e às quartas e aos domingos, a nossa vida espiritual está tudo bem. O encontro ensina que a nossa vida espiritual vai muito além do que as nossas vindas aos cultos. Porque a gente aprende muita coisa, posso falar, né? Diversas coisas, mas a gente principalmente aprende a ter a humildade, reconhecer que nós precisamos sim mais de Deus, e que a vida espiritual, a vida em Cristo, vai muito além de tudo isso, vai muito além de chegar aqui, de assistir o culto, porque é uma prática, né, que a gente faz não só aqui dentro da igreja, mas também fora. É isso. Bom encontro, é muito bom! Boa noite, meu nome é Vanessa, faço parte da Célula Isaac. A minha experiência foi que a semana toda eu sofri uma batalha espiritual, né? Porque eu fiquei com uma dor na coluna a semana toda, eu nem ia, as meninas até me ajudaram lá, e agora, na hora de vir embora, eu não senti mais nada. E para a honra e glória do Senhor, meu filho, minha nora, meu genro, tudo voltaram para Jesus. Foi uma bênção. Eles estão aqui, ó. Esse do Flamengo, com a blusa do Flamengo. Shalom, família. Meu nome é Raíssa, eu sou da Célula Esther. Eu quero falar mesmo um testemunho sobre como eu consegui o encontro. Eu não tinha condições de ir, mas a minha líder, né, o grupo, me ajudou com uma rifa, que aos nossos olhos a gente não ia conseguir completar ela. Em 1 dia e meio, vendemos os 50 números e pagamos meu encontro. E mais uma coisa que Deus queria muito que eu tivesse naquele lugar, porque já fui convertida, mas eu me desviei por algo que aconteceu há muito tempo atrás comigo, e eu não conseguia liberar um perdão para uma pessoa da minha família, que é meu pai, que ele está ali agora. E
que teve uma ministração que o pastor botou... Tá, eu aprendi lá a liberar o perdão, tipo assim, para alguém que eu precisava liberar o perdão, foi ministrado sobre isso, sobre o perdão, e veio à memória o meu pai, sobre tudo que aconteceu, e meu coração não parava de pular pela boca, e era Deus me curando, e eu consegui liberar o perdão, e hoje eu consegui voltar, né, para Cristo, aceitei Jesus dia 7, e agora eu me sinto uma nova pessoa, gente. Mais uma coisa, falaram que era maravilhoso, que eu não ia me arrepender, e realmente é maravilhoso, eu não me arrependo, e iria quantas vezes fosse possível. A paz, gente, confesso que eu tô nervosa, eu gaguejar, porque eu tô muito nervosa. Eu tenho um monte de testemunho para contar, mas hoje eu vou falar sobre o encontro. Era para eu ter ido no encontro passado, porém eu tive uns problemas de saúde, né, que a gente sabe que é espiritual. Não consegui ir, mas Deus sabe de todas as coisas, foi maravilhoso, né? E lá eu fui por um propósito, que foi pela minha família, né, pela volta do meu esposo. E glória a Deus, meu esposo voltou e me pediu em casamento, eu vou casar! Mano, isso não é possível, você tem que aplaudir muito ao Senhor nessa noite. Pô, foi pro encontro, vai casar, olha que Deus maravilhoso. Amém, pessoal? Abre bem os seus braços aí, quem tá muito feliz nessa noite. Como é bom ver o testemunho desses irmãos, renova a gente, né? Renova o nosso... Quem se sente renovado aí de ver o testemunho assim? O evangelho continua trabalhando, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Deus de Israel te leve em paz e segurança, você tenha uma semana extremamente produtiva, Deus te livre de toda alma mal intencionada, de toda origem de acidente, Ele possa te tornar próspero onde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, tocar as suas mãos, seja abençoado, e a sua semana, seu mês, o seu final de ano, seja extremamente tocado pela presença de Deus. Em nome de Jesus, vá em paz, Rehobote. Até quarta.